Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José para mais um encontro nessa semana de encontros super especiais, trazendo para você algumas experiências de outros cantos desse planeta que nos ajudam a entender melhor algumas coisas que acontecem no nosso país. Olha, você que está aqui no nosso portal, eu quero dizer para você uma coisa muito interessante, uma coisa subjetiva, mas que faz uma diferença muito grande para você que vive uma realidade diferente dessa que eu vou dizer para vocês aqui. Bom, andando por todos os cantos, conversando com uma pessoa aqui, outra acolá, ou simplesmente estando em ambientes onde tem todas as pessoas estranhas, você tem uma certeza, você não tem nenhum bolsonarista perto de você. Isso não é pouca coisa não, você vai poder comentar alguma coisa sem ter receio de ter uma interpelação, alguém vir com uma conversa meio terraplanista para o seu lado. E conversando com as pessoas, de modo geral, porque eles são muito receptivos, são muito parecidos com o nosso povo, é muito interessante perceber como eles subiram de patamar na compreensão geral de como funcionam as coisas no mundo da política e no mundo da economia. E isso não veio por acaso, não. Nós tivemos aí 6 anos, onde tivemos no México uma liderança que ajudou a politizar a sociedade todos os dias. É o que eu cobro todos os dias para que aconteça no nosso país também. Mas nunca é tarde para começar. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas situações nesse ambiente que você está percebendo no nosso país, onde as pautas podem parecer meio enfadonhas, a gente não tem muito assunto, e não é para menos, né? O Congresso Nacional não está operando, está todo mundo correndo atrás de voto, o Judiciário não está decidindo nada de importante e impactante na sociedade, a Procuradoria-Geral da República está dormindo em berço esplêndido, então ficamos nós aqui querendo que a fila ou que as filas andem mais rapidamente. Bom, eu vou abordar com vocês alguns desses assuntos aqui, trazer algumas experiências muito interessantes para compartilhar com vocês, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora para o nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça, dê o seu joinha, seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros, porque aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, quando a gente dá uma olhada nos jornais no Brasil, no ambiente político, as notícias são absolutamente medíocres, né? Tarcísio pressiona Bolsonaro, que resiste a gravar com Nunes para frear subida de Marçal. Notícia da Folha de São Paulo. No Valor Econômico, Tarcísio pede para Bolsonaro ressaltar apoio a Nunes em lives após adesão, tarará, tarará. Todos o Metrópolis, por Nunes, Tarcísio encontra Bolsonaro. E aí vai. No plano nacional, nós temos a pesquisa do Quest e aí todas as especulações e interpretações dessas pesquisas em relação à popularidade do presidente Lula. Quest, para 38% dos brasileiros, o governo Lula está melhor do que Bolsonaro, e por aí vai. E nós temos, no meio desse processo todo, nessa ausência de pautas em função do Poder Judiciário, não está decidindo nada de importante nesse momento para os olhos da sociedade, a Procuradoria-Geral da República dormindo em berço esplêndido, o Congresso Nacional não operando de uma forma como deveria operar, porque está todo mundo correndo atrás de voto. Então, nós temos as forças que estão se combatendo nas redes sociais no ambiente político. Aqui nas redes sociais, o que nós podemos perceber é que o mundo paralelo da extrema-direita é um negócio incurável, gente, é um negócio impressionante. Talvez nem a cadeia dê conta de curar o que acontece com a mente dessas criaturas. Porque eles, assim como nós, não estão encontrando nenhum fato novo para jogarem algum facho de luz, eles ficam requentando histórias absolutamente estúpidas, como, por exemplo, estão debatendo a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes não ter mais o visto para poder entrar nos Estados Unidos. Veja só, gente, é uma coisa tão ridícula. Primeiro que isso aí não vai acontecer, isso aí é uma especulação que fica animando essas criaturas todas. E mesmo que remotamente viesse a acontecer, vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes está preocupado com isso? De não poder entrar mais nos Estados Unidos, não ter mais visto por lá? Então, é uma gente que acredita que esse tipo de coisa amedrontaria o ministro Alexandre de Moraes. É gente que vive nesse universo paralelo que para eles seria uma coisa muito ruim, seria uma coisa trágica.
não poder nunca mais sonhar em ir para Disney ou ir para Nova York para ficar assistindo uma série de situações que já são clichês de uma maneira geral. Para eles isso é o fim do mundo, não poder ir para Miami, não poder ir para a Flórida, enfim. Mas para o ministro Alexandre de Moraes, uma pessoa como eu e você, certamente, na interpretação da realidade, é indiferente se acontecer isso, né? Isso aí pode ser resolvido também mais à frente. Então, essas pessoas estão vivendo esse universo paralelo e eles acreditam que essa eleição será uma eleição chave para uma mudança de algumas coisas, mas vejam só que coisa, não é nenhuma mudança de projeto de nação que essas pessoas têm na cabeça deles. Eles não têm nenhum projeto de uma educação emancipadora, de uma democratização da saúde no nosso país, de uma melhoria econômica, muito pelo contrário. As criaturas que eram os gurus dessa gente toda diziam que o Brasil ia virar uma Argentina em 6 meses e uma Venezuela em 1 ano e meio, como foi o caso do Paulo Guedes. E os indicadores econômicos, eles estão todos muito positivos, embora uma grande parcela da sociedade não consiga perceber isso de uma forma mais palpável, no supermercado, nas compras, no seu cotidiano, no custo de vida. Mas fato é que a economia do nosso país está proporcionando para uma grande parcela da sociedade alguns ganhos concretos. A gente às vezes não pode tirar pelo que acontece especificamente conosco, achando que aquilo se aplica à conjuntura geral. Então essas figuras, eles estão acreditando que essa eleição municipal será uma base política e de fato será uma base política. Será uma base de muita força, muito poder para ajudar a catapultar eleições para o Senado, principalmente nas eleições de 2026. E para essa eleição de 2026, eles acreditam piamente que, alterando a composição do Senado, tendo ali 2/3 de senadores bolsonaristas, que eles vão poder ali começar a implementar impeachments de ministro do Supremo Tribunal Federal. Lê do engano, isso não acontece assim, porque, vejam bem, quem dá a última palavra em todas as sociedades democráticas sobre algum tipo de conflito, algum tipo de interpretação de uma norma constitucional, são as suas Supremas Cortes. E uma Suprema Corte vai embarrear qualquer tipo de cassação de ministro que não seja por um fato concreto, por um crime concreto, por uma situação que não seja, do ponto de vista do direito, de uma forma geral, direito constitucional, uma infração muito grave. Por razões políticas, o Supremo Tribunal Federal não vai deixar que nenhum ministro sofra nenhum tipo de lesão. Mas não resta dúvida que será uma grande força a gente ter no Congresso Nacional 2/3 de senadores reacionários. Ao contrário aqui do México, onde 2/3 dos senadores são humanistas, ou se colocam como humanistas, ou como socialistas, ou como de esquerda, ou como de centro-esquerda, que é o grande avanço. Então, é uma coisa muito interessante poder viver esse tipo de experiência, de não ter, como dificilmente a gente terá em alguma cidade do nosso país, algum ambiente, a possibilidade de sermos importunados por alguém que discorda politicamente da gente. No Brasil, o cara invadiu o aniversário de uma pessoa, do Marcelo Arruda, e o matou por uma questão de contaminação, intoxicação política pelo lado da extrema-direita. Então, quando a gente vive cidades no Brasil que as pessoas têm esse tipo de receio, e você sai do nosso país e você respira um ambiente onde o discurso político que as pessoas estão conversando estão dentro de um campo da racionalidade, ninguém está com medo de comunismo, de Cuba, de Venezuela, de ideologia de gênero, de banheiro unissex, eles não estão discutindo isso. E mais, eles estão reafirmando que todos os direitos das pessoas, independente da sua cor, raça, origem social e tal, que todos os direitos devem ser respeitados, as minorias têm que ser respeitadas, e uma mulher como presidenta do país é algo absolutamente transformador para a história desse país. A presidente que tomou posse falou coisas ali que certamente o presidente Lula deve ter captado, deve ter ficado muito impressionado e certamente vai começar a pensar em algumas mudanças no governo dele, na comunicação, porque sem fazer isso, de fato, essa extrema-direita alucinada, eles vão conseguir pelo menos criar uma série de problemas, né? Elegendo muitos quadros políticos,
muitos seguidores do negacionismo, muitas pessoas que reproduzem os discursos insanos, mas daí a conseguir no final da história uma impunidade para a figura do inelegível, isso é outro departamento e está muito longe. E, infelizmente, há um desalento também no nosso campo progressista em função da lentidão do senhor Paulo Gonet. Já era para ele ter denunciado o Bolsonaro há muito tempo, já tem mais do que elementos para isso. Uma vez que o inquérito, uma vez que ele é publicizado, você pode baixar o inquérito e ler o inquérito, e aí você conclui o que está vendo ali, você percebe que não tem outra forma de agir o Procurador-Geral da República senão denunciando essa quadrilha de ladrões de joias que nós tivemos à frente do nosso país. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu estava querendo trazer essa comparação para vocês de algo que acontece fora do nosso país, como os povos podem se emancipar, como eles podem evoluir, como eles podem aprender, como eles podem absorver uma série de princípios civilizatórios e para comparar com aquilo que nós estamos vivenciando no nosso país. Isso serve para a gente como inspiração, né? Que é possível a gente avançar. E para finalizar mesmo, vou pedir mais uma vez para você votar no nosso portal para o concurso do IBEST. Numa categoria nós já estamos entre os 3 primeiros, já estamos selecionados. Agora nessa que eu estou indicando aqui na descrição do nosso papo de hoje, nós ainda estamos disputando uma vaguinha ali para ficar entre os 3 primeiros do nosso país, tá legal? Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Mande seu comentário para cá, tá legal? Tchau!